Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Depois de um hiato das 5 perguntas do Rafa, por uma sorte do destino, a gente está conseguindo encontrar pessoas que querem participar. E essa semana, um dos principais fotógrafos que participaram da história do G Magazine vai estar nas 5 perguntas com o Rafa, falando a respeito dos ensaios. E ele já fez uns ensaios que a gente adora, que fazem até parte do nosso top 10. Um deles é o do Marcos Deminco, também o Julian Rigueto, o Warren Cucurulo, que ele teve o privilégio de ser o fotógrafo que fotografou a única personalidade internacional que foi capa da G, que era o participante do Duran Duran. Só que antes de vocês verem as 5 perguntas com Moisés Paisanoto, olha, vocês esperem aí que vocês vão ver cada curiosidade que a gente ficou de cabelo em pé. E ficar sabendo de umas coisas da história que a gente não tinha nem noção, porque a gente não tinha conversado com alguém que participava dos bastidores assim, de um lugar tipo tão íntimo da revista, né? Só que antes da gente começar as 5 perguntas do Rafa, a gente vai dar uma olhada nessa edição que também é super especial, que é de celebração de 10 anos da G Magazine. Só que antes de começar, dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá! Diário Visual hoje em questão, capítulo 120, 10 anos com muito orgulho. A edição número 120 é uma das mais bonitas da história da G Magazine, não querendo desmerecer nenhuma das 119 que já passaram, mas a 120 comprova o pilar que a G se tornou ao longo de 10 anos, sendo um referencial de prazer, informação, militância, representatividade e, acima de tudo, uma divisora de águas na história LGBTQIAP+, no Brasil, não só no meio editorial, mas no âmbito geral, escancarando as portas da luta pela nossa cidadania e importância social. Nessa edição, para celebrar tamanhas conquistas, a G focou grande parte do editorial em relembrar tantos momentos que marcaram e gravaram o seu nome na história através do especial G 10 anos, onde fez uma resenha sobre todos os homens que posaram para a revista com um compilado das 120 capas da publicação. Confesso que Vivemos trouxe de volta 10 conquistas que marcaram a evolução do movimento LGBTQIAP+, no Brasil, e Amigos para Sempre contou com a parabenização de líderes e militantes como André Fischer, Luiz Motti, Tony Reis, dentre outros, a respeito da contribuição da G para a nossa sociedade e votos de longevidade para a publicação. Desde o início, ela teve a coragem de expor para o grande público que nós, gays, gostamos sim de homens pelados, mas também nos preocupamos com política, família, relacionamento, afeto, cultura e tantos outros assuntos. Que nos próximos 10 anos a G Magazine esteja na casa de todo gay exposta sem medo na sala para as visitas. Ser Especial aproveitou o momento para lembrar de importantes figuras LGBTs e ícones para a comunidade que fizeram toda a diferença ao longo da história para que avançássemos em direção a uma existência mais respeitável e digna, como o Oscar Wilde, Leonardo da Vinci, Leão Lobo, Cazuza, Trevisan, Jean-Paul Gaultier, a Divine, Cher, RuPaul, Madonna, Pedro Almodóvar, Freddie Mercury e muito mais. Para celebrar toda a cultura LGBT nesses 10 anos, a G deu 10 dicas de discos, filmes, livros e músicas para brindar o espaço e visibilidade que são nossos por direito. Enquanto Trevisan aproveitou sua coluna para fazer uma análise sobre si mesmo e sua importância na história da militância no nosso país e no mundo, em detrimento do reconhecimento que não tem a magnitude dos seus feitos em Olho no Olho de Mim Mesmo, o Jean Willis ratificava a verdade que até os dias de hoje deveria estar massificada, não só na memória da comunidade, mas de todo o Brasil. A relevância da G em todos os aspectos imagináveis para a mudança do quadro social LGBTQIAP+. Continuando em ritmo de celebração, na sessão entrevista, a G fez a nossa tribuna, trazendo frases icônicas de dezenas de entrevistados ao longo de 10 anos da história, e a sessão comportamento jogava uma luz em cronicamente viável sobre os avanços nesse período, da qualidade de vida das pessoas soropositiva em virtude dos avanços da medicina, possibilitando uma vivência muito mais digna que é direito de todos. Antes da gente falar dos ensaios agora, eu vou pedir, dá um pulo aqui embaixo, gente, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e a celebração não seria completa sem os ensaios dos rapazes que sempre embelezaram as páginas da G, e nessa edição a galeria trouxe de volta o ex-papaquito da Xuxa, Gustavo Moraes, em fotos inéditas incríveis que foram realizadas pelo Moisés Paisanoto, que já vai estar aqui com o Rafa nas 5 perguntas do Rafa. Na sessão Desejo, o Lolito e barman de 19 anos, finalista do concurso Garoto Fitness 2007, fazendo uma trilha de bike Leandro Sampietro. O ensaio de capa ficou com, na época, goleiro do Vitória do Bahia, Rafael Córdova. Em sua entrevista, ele parecia bem confortável tanto com o ensaio quanto com a sede que o mesmo geraria.
Para ele foi fácil posar para as fotos, pois também já havia atuado como modelo. É fácil também encontrar ele nas redes sociais e hoje ele trabalha como preparador de goleiros. E assim a gente termina a análise desse capítulo e agora o Rafa vem para cá para vocês matarem um monte de curiosidades com as 5 perguntas do Rafa com Moisés Pazianotto. Olá, pessoas! Hoje aqui no G em Questão, uma pessoa super importante para a história da G, um dos fotógrafos que mais colaborou em toda a história da revista, o Moisés Pazianotto. O Moisés é fotógrafo profissional há mais de 30 anos, trabalhando nos ramos de moda, beleza e publicidade. Além de fotografar muitas celebridades, o Moisés deixou muitos dos belos homens que posaram para a G ainda mais lindos através da sua lente. A parceria do Moisés com a G Magazine começou lá no início da revista, em 1998. Depois disso, as fotos do Moisés saíram na revista em mais de 50 edições, chegando a ser capa, desejo e galeria de uma mesma edição. Então, os cliques do Moisés foram muito importantes para a história da revista e a gente agradece muito a presença dele aqui hoje. Muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E obrigado pela oportunidade de conversar, contar um pouquinho de como foi tudo isso. Bora Obrigado. lá, então, para as 5 perguntas do Rafa? Vamos lá. Show. Moisés, minha primeira pergunta é: como se iniciou a sua parceria com a G Magazine? Então, há muitos anos atrás, no final dos anos 90, eu fiz uns 3 ensaios de nu masculino, ensaio meu particular, mas não era nu explícito, frontal com ereção, nu artístico. E quando eu soube da revista, até o nome era Banana Louca, as primeiras edições, depois que mudou para a G Magazine. Aí eu entrei em contato com a redação da revista, marquei uma entrevista com o Levi, que era o editor-chefe na época. Aí fui lá, conversei, ele meus trabalhos, deixei algumas fotos lá com ele, para ele mostrar para Ana Fadigas, que é a dona da revista. E aí passou uns dias, ele me chamou, mas não para fazer nu. Ele me passou um trabalho para fotografar estilo, uns produtos lá que ia sair na galeria da revista, de venda de produtos sex shop, umas coisas assim. Aí eu fiz essas fotos, tal, deu tudo certo. Aí depois de um tempinho, demorou um tempo, não sei quanto tempo, quantos meses. Aí ele me chamou para fazer um ensaio de miolo com o Marcus Oliver. E ele ia estar vestido de Robin Hood. Então o ensaio foi em locação externa, num lugar bonito, na natureza, tinha um riacho, muito bonito o lugar. Aí nós fomos para lá, o Paulo Branco estava fazendo a direção do trabalho, a produção, tudo, e ficou muito bonito. Foi um ensaio, ficou muito lindo, tanto que virou capa. Era para ser miolo, acabou virando capa. Aí desse ensaio em diante, dessa vez em diante, eu comecei a fazer parte do pessoal da G Magazine. Comecei a fazer parte dos trabalhos com eles. Moisés, aqui no G em Questão, a gente tem a opinião de que, na maioria das vezes, se pudesse escolher entre ensaio de estúdio e ensaio de externo, a gente prefere muito ensaio de externo. É mais difícil tirar foto externa ou estúdio? É o seguinte, eu também prefiro externa, porque você tem mais elementos, você tem uma cenografia, você pode contar com luz natural também. Só que, por outro lado, o externo, para esse trabalho de nu, masculino especificamente, é mais difícil, porque o homem tem que se concentrar, no caso da G, né? Tem que se concentrar para ter ereção, que a revista exigia isso, né? Então, tem essa parte que é mais complicado. No estúdio, você tem um controle maior de tudo. Você controla a luz, você controla o ambiente, dá para todo mundo sair e o modelo fica à vontade sozinho, se concentrando, né? Mas, enfim, então, os dois trabalhos têm suas facilidades, suas dificuldades. Eu prefiro externa. Eu prefiro fazer externa, locação externa. Essa foi uma pergunta extra e não estava na lista. Então, a segunda pergunta. Você possui a liberdade criativa total nos ensaios da G? Total, entre aspas, né? Então, todo ensaio importante de capa era feita uma reunião de pauta presencial, a gente ia para a reunião e a Ana Fadigas tinha a ideia principal, passava o briefing, como ela queria representar, como ela queria ver aquele modelo, aquele ator representado nas fotos. Então, em cima desse briefing, dessa ideia principal,
eu tinha liberdade total para criar as poses, as situações, a luz que eu queria, mas tinha que ter esse briefing, esse mood. E mas então geralmente era assim, você tinha um padrão a seguir, né? E dava tudo certo no final. Dava para Entendi. criar bastante, sim. Entendi. Eu sinto que outros fotógrafos que contribuíram para a G, eles exploravam a musculatura do modelo, sempre forçando flexão muscular, e eles acabavam repetitivos nas poses. E eu não sinto isso muito com você. Você conseguia explorar bem o corpo masculino, mas sem se tornar repetitivo. Isso era bem legal dos seus ensaios. Estou sendo um pouco aqui fã, desculpa. Obrigado. Mas porque tanto que um dos ensaios que a gente mais ama da história da revista com o Marcos Domingo foi seu, e é em externa, e assim, você explorou o corpo dele de uma maneira que não teria como ser melhor. Melhor só ao vivo. Que bom. Você sabe que eu sempre fui muito fã do J.R. Duran, dos ensaios que ele fazia de no feminino para Playboy. Ele fez escola com a luz dele, com o jeito de fotografar, a narrativa dele contar a história. Então era sempre com muita elegância, tudo muito bonito e não era forçado. Você vê que eram fotos assim, parece que o namorado da menina tinha feito as fotos, né? Então eu procurei sempre explorar esse lado, tipo deixar o nu masculino, mesmo com ereção, mas mostrar de um jeito elegante, com bom gosto e deixando o modelo o mais à vontade possível, né? Claro, você dirige, você passa uma linha, agora você vai fazer esse movimento e tal, mas deixar a pessoa se movimentar à vontade e conseguir desse jeito um efeito mais natural para as fotos, né? A gente sentia mesmo nos seus ensaios bem orgânico. Moisés, minha terceira pergunta quais as diferenças para o fotógrafo em capturar um nu explícito versus os ensaios de moda e editorial? Então, olha, sinceramente, assim, a minha iconografia é voltada à figura humana. Então, como eu te falei, eu gosto sempre de fazer construir as imagens com sofisticação, com bom gosto, com elegância. Então, para mim, tanto faz fotografar moda, que eu tenho que construir uma imagem bonita de moda, vender uma roupa, vender um conceito, uma ideia, como fotografar um nu, mesmo que seja explícito. Se você faz com bom gosto, com uma luz certa, pegando um ângulo interessante, que não vulgarize, que não fique Ou nu pelo não nu, fique. né? Eu acho que, para mim, não importa. Tudo é beleza. Para mim, no final, acaba virando arte tudo. Perfeito. Tanto uma coisa como outra. Show. Moisés, a minha quarta pergunta, então. Quais dos ensaios que você fez para a G Magazine você tem mais orgulho do resultado final? Então, tem esse que você citou aí, do Marcos Deminco, que ficou muito bonito mesmo. A gente fez na Bahia. Foram, acho que, 3 ou 4 dias de fotos. Foi muito gostoso o trabalho. A relação com as pessoas, com os envolvidos, foi uma coisa, parecia férias. Estava muito gostoso tudo. E também tem o Rodrigo Pavanello, que é um dos ensaios que eu particularmente mais gostei, porque é o que reflete mais isso que eu acabei de falar, essa situação de deixar a pessoa à vontade. Se bem que ele já era ator nessa época, então foi muito fácil fotografar. Naquele contexto ali, de ser uma coisa elegante, de ser um menino fino, bem criado, e estar num ambiente rico, vamos dizer assim, facilitou muito. Ficou um trabalho muito suave, muito gostoso. Ficou uma elegância, ficou um nu muito elegante, muito bacana de se ver. Ah, teve também o Marcelo Pique. O Marcelo Pique, ele não era novinho, já era um homem, né? Então, esse ensaio ficou muito bonito porque eu consegui dar deixar ele melhor com a luz que eu usei. Ele, assim, deixar ele à vontade para ele fazer as poses e tudo, e também deu para defender bastante a imagem dele com a luz que eu usei. Então ficou uma coisa bem bacana também. Ficou também com essa narrativa de elegante, um homem que estava ali nu, mas nada assim que ficasse feio, né? Eu lembro, Agressivo.
Sim, eu lembro também, esses que a gente citou são todos de capa, mas eu lembro também que um dos melhores ensaios de desejo para a gente da história da G foi do Marcos Milani e foi também fotografado por você. E ficou perfeito o ensaio também. Você Oh, captura que muito bom. bem essa essência do corpo do modelo, e eu tenho certeza que é técnica, mas aí uma coisa que eu pensei agora de perguntar é, você citou, né? Ah, quando a pessoa é ator, talvez é um pouco mais fácil. Então, ele pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas se ela não tiver um autoconhecimento do corpo dela, fica difícil fotografar? Fica muito difícil. Tem um modelo que eu fotografei, um famoso, inclusive, não sei nem se eu posso falar o nome aqui, Depois você me conta, que depois você me conta. depois eu te conto. Um moço bonito, jovem, tudo tranquilo, quanto a isso, tudo tranquilo. Mas ele estava muito inseguro. Então, nós marcamos um ensaio, nós fomos para uma chácara aqui em São Paulo mesmo, acho que uma hora e pouquinho daqui do centro de São Paulo. Mas ele estava muito inseguro, nada funcionou, foi um desastre. Aquele dia não teve nenhuma foto boa. Aí nós marcamos um segundo dia, um segundo ensaio. Aí nós fomos para um outro sítio lá no, acho que em Vassouras, se eu não me engano, próximo do Rio, estado do Uhum. Rio. E mesmo assim estava difícil. Aí o editor-chefe, o Levi, ele teve que aparecer lá no ensaio, teve que Ixi. acompanhar o ensaio e tipo, porque ele não queria fazer as situações que eram propostas. Tipo, vamos fazer essa cena assim. Ah, não, não sei o quê. E foi bem difícil, mas no final, com a ajuda do Levi, assim, Saiu mágica. bem firme ali para, não, você vai fazer isso aqui e tal, e falava palavrão até, vai, porra, tem que fazer assim. Aí a Caramba. coisa começou a andar, mas foi suado, foi difícil. Então, assim, era um cara bonito, um corpo bonito, sabe, tudo bacana para ficar na foto, mas foi difícil para tirar dali, porque ele estava travado por dentro, né? Mesmo ele sendo famoso, tendo uma projeção nacional até, ele estava muito difícil sair o ensaio dele. Aí você não tem muito o que fazer, né? Tem que respirar fundo, ter paciência, É. muita paciência, jogo de cintura, saber conversar, saber levar. Mas no final deu tudo certo. Ficou um ensaio muito bonito, a capa ficou belíssima também. No final deu tudo certo. Depois eu te conto quem foi. Tá. Eu fico pensando que às vezes a frustração do modelo pode até se voltar para o fotógrafo, né? Tipo, é você que não está conseguindo me capturar, mas deve ser bem difícil mesmo de lidar nessa É situação. difícil, às vezes é complicado. E essa Cara, situação de nu com ereção nossa, é mais complicado, porque, por exemplo, você não vai ficar à vontade na frente de uma equipe para ficar excitado ali, para ficar, né, com sim. ereção. Então, qual é a técnica que eu sempre fiz? Não sei se os outros fotógrafos faziam assim também, mas eu montava todo o set, a gente antigamente era Polaroid que fazia as Polaroids com o modelo ali, normal, sem estar com Aham, ereção, e tá tudo certo, a luz tá pronta, tá tudo bom, tá tudo ok, tá ok. Então a gente saía do lugar, deixava o modelo sozinho ali se concentrando, ou com revista, ou assistindo um vídeo, alguma coisa assim. Quando ele aham. estava ok, ele chamava. Aí eu sozinho ia lá, com a câmera no tripé, tudo, clicava, fazia a foto. Era tipo 3, 4 cliques e tinha que parar, esperar se concentrar de Nossa, novo. que Então, trabalho. essa parte aí é, não tem nada de putaria, nada de coisa. Você Sim. tem que ser super profissional. Se você misturar as coisas, não dá nada certo. Então, a minha técnica sempre foi essa. Deixava a pessoa ali à vontade, sozinha, tirava todo mundo do set. Eu saía, ficava longe, sem olhar o que estava acontecendo. Quando ele estava pronto, me chamava. Isso era Era um lá e fazia o feedback clique. isso era um feedback que a maioria dos modelos que posavam na G davam depois, né? Do profissionalismo na tirada das fotos, porque tinha aquele imaginário popular de que, nossa, deve rolar quase uma pornografia para que saia essas fotos. E é legal que você esteja Pois contando esses é. bastidores, isso é bem legal. Sem nunca ter acontecido nada, já rolava fofoca. Imagina se tivesse rolado alguma coisa. Não, Sim. nunca rolou Nossa, se nada. tivesse rolado, com certeza eu teria estourado. Então, Tava na lama já. é. Pois é, então minha última pergunta, mas vai ser muito legal saber desses detalhes. Minha última pergunta, então, é: qual impacto trouxe para sua carreira trabalhar tantos anos em parceria com a G?
Olha, eu acho que só foi coisa positiva, porque, por exemplo, eu nunca perdi nenhum trabalho por conta disso. Pelo contrário, quando eu estava até em algum trabalho, e aí sempre tinha um maquiador, um produtor que chegava e falava: Ah, você é o Moisés, eu já vi aquele trabalho que você fez para a G, não sei o quê. Eu falei: Sou eu mesmo, eu fotografo para a G. Nunca perdi trabalho por causa disso, porque eu sempre pautei o meu trabalho para a G nessa premissa de elegância, de bom gosto, de nunca apelar para vulgaridade, nunca apelar para deixar a coisa explícita demais, assim, deixar feio, sabe? Eu sempre procurei fazer a coisa o mais elegantemente possível. Ah, E ficava muito nunca. claro isso nos seus ensaios, realmente, ficava mesmo. É, Isso que você falou, de parecia até que a gente estava perto da pessoa, íntimo dela, como se fosse namorado ou amigo, ou até um paparazzi que chegou perto demais. Essa é a minha sensação com o Marcelo Pique, por exemplo, que a gente conseguiu entrar no hotel e viu ele entrar na banheira. Você registrava de uma maneira única mesmo. porque você vai criando uma situação como é que eu posso explicar? Romance até. Sabe? A coisa vai virando um lado assim poético, romântico. Então você vai fotografando, vai aqui, vai ali, vai ficando uma coisa bonita, sem apelar para o vulgar. De repente, pá, deu a ereção. Aí faz a foto. Outros nus, outros trabalhos você fez também depois da Gil, não? Você sabe que não. Eu fiz no feminino para a revista Sexy, que é da mesma editora, Fractal. Aham. Mas o que eu era mais chamado era para a G mesmo, para fazer a G. E depois da G não fotografei mais nu. Entendi. Moisés, queria muito te agradecer pela participação aqui no 5 anos do Rafa. Foi muito gostosa essa conversa. Obrigado. E deixar aberto esse espaço para você dar uma mensagem para o pessoal que está vendo. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que já passou, né, do que foi vivido. Façam tudo com amor, com bom gosto, com elegância, tudo que for fazer no seu trabalho, faça bem feito, dirija sempre para o bem, pensa sempre em coisas boas e acredite em você. Porque assim, quando eu comecei a fotografar para a G, imagina, mais de 20 anos atrás. Então, o preconceito ainda existe hoje, mas na época era muito maior. Eu não dei bola para preconceito, porque estava em mim, estava no meu íntimo, essa coisa artística. Foi a minha oportunidade de mostrar o meu trabalho de forma poética, de forma bonita. E por mais que falassem, é nu, tem ereção, vai queimar teu filme, não queimou nada. Eu fiz e assim, então acredita em você, o que você está sentindo, faz o que você está sentindo. Não vai pela cabeça dos outros, não. Ouça tudo, mas vai por você. Muito obrigado por embelezar ainda mais as páginas da nossa G Magazine. E a função do canal é trazer de volta, então, o valor do editorial, mas a gente tem a certeza absoluta que sem as fotos, nenhuma das mensagens de cidadania e tudo mais teriam passado adiante com tanto sucesso. Então, Moisés, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Um beijo para todos vocês. Valeu. Tchau. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas 5 perguntas do Rafa, que é uma perspectiva completamente diferente, que normalmente a gente entrevista gente de capa, a Ana, o João, e dessa vez saber do fotógrafo que estava por trás, como é que ele lidava com os ensaios. Eu, particularmente, achei a entrevista incrível, sabe, todas as curiosidades, e até mesmo saber de umas curiosidades que, na verdade, eu acho que nem eu sei, hein? Esses segredos aí que ele contou, só o Rafa ficou sabendo, eu falei pra ele, nem me conta que eu não quero saber. E não venha me perguntar, gente, que eu não sei o que é, nem não sei quem é, e deixa isso quieto, porque o canal nem monetiza, eu quero passar longe de tomar um processo. Mas eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, e eu espero que antes de vocês irem embora, dê um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram do Rafa tá aqui embaixo se quiser interagir com a gente por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.